Professor Vila, é ótimo que o presidente da República tenha a obsessão de fazer o país crescer, né? O problema é o caminho escolhido para chegar ao 1% que está lá no fim da estrada, conforme o Uribe nos contou. O Uribe que também nos contou que o ministro da Fazenda teve de ser docemente convencido pelo presidente da República de que era fundamental chegar aos 1.320 agora e não no ano que vem, assim como ele foi também docemente convencido lá, ainda na transição de governo, a manter a isenção de impostos sobre combustíveis. Havia a intenção dele de encerrar aquela medida adotada no governo Bolsonaro agora para ajudar a completar o caixa do governo. Também disse que vai dar um jeito, o presidente Lula, de pagar o piso salarial para os enfermeiros. De novo, professor, sem entrar no mérito aqui da necessidade óbvia de colocar mais dinheiro para circular, seja para enfermeiros, para quem recebe o salário mínimo, enfim. Mas o caminho a ser escolhido é sempre perigoso. A tentação do caminho mais curto pode apresentar um buraco fundo ali na frente que não está sendo enxergado por ninguém até agora, né, professor? É verdade, Colombo, mas as verdades econômicas têm prazo de validade. Vamos recordar? Bem, lá vem história. O Paulo Paim, então deputado federal pelo Rio Grande do Sul, lutou muito tempo, chegou até rasgar, salvo engano, a Constituição, já nem me lembro, e ficar de joelhos na tribuna da Câmara dos Deputados para lutar por um salário mínimo, sabe de quanto? De $100. De $100, e todo mundo achava um absurdo. Hoje, o salário mínimo é do dobro, mais que o dobro de $100, cerca de mais que o dobro de $100. E o Brasil não acabou. Quando foi aprovado o 13º salário, no início dos anos 60, no governo João Goulart, por proposta inclusive de um deputado do Rio de Janeiro, acharam que as empresas iam fechar. Salvo engano, o 13º, ao invés de fazer fechar as empresas, estimulou a economia. Então, o aumento do salário mínimo, tão pequeno como esse que está sendo proposto e tão importante para as pessoas mais pobres, não vai quebrar a economia, quebrar o Estado, quebrar o orçamento, porque a ideia também, que tem validade e foi jogada na lata do lixo, no quarto trimestre de 2008 tem uma crise internacional. E vamos lembrar que o presidente norte-americano de então colocou o Estado na economia, comprando ações de grandes empresas, que só não quebraram por causa do Estado. E a posteriori, essas empresas depois foram essas ações colocadas à venda no local devido, na Bolsa. Então, é necessário tomar cuidado com o discurso econômico dominante, que é por exemplo, por que não trocar? Vamos fazer uma provocação. Por que não trocar esse pequeno aumento de salário mínimo? Que para nós, olha, para mim isso é indiferente, para ser sincero, claro, mas para milhões de brasileiros não é. Pela renúncia fiscal, sabe quanto por ano aproximadamente o governo abdica de receber, o governo federal? Mais de 300 bilhões. Sabe quanto o governo estadual abdica de receber? Cerca de São Paulo, 85 bilhões de reais. Então, por que não fazer um pequeno esforço de cortar essas renúncias paulatinamente? Achar que o salário mínimo vai quebrar o Brasil? Quem pode quebrar o Brasil são interesses antirrepublicanos e que esquecem da maioria da população, dos 33 milhões que passam fome, sem nenhum panfletarismo, e dos 110 milhões que passam necessidades alimentares. Então, e essa questão de ter déficit e que vai acabar o mundo, também a segunda década desse século mostrou o contrário. Basta acompanhar o que ocorreu nos países ocidentais. Ou seja, a questão toda é um debate ideológico. Aí sim tem ideologia. Entre as diversas escolas econômicas. Aquela que diz que o Estado tem que ser o indutor do desenvolvimento, aquela que diz que o Estado deve ser semi-indutor do desenvolvimento, no meio caminho, e aquela que diz que não deve ter Estado. E nem segurança pública, né? Tudo é o indivíduo que recebe, que deve fazer. Que é uma enorme bobagem essa última, que nenhum país do mundo adota isso. Mas eles repetem isso ipsis litteris aqui no Brasil, como se fossem papagaios de inglês traduzindo para um mau português. Então a questão que se coloca é que não me parece que esse pequeno aumento do salário mínimo vai quebrar o país. Ao contrário, vai fazer o que você destacou anteriormente. A economia precisa girar, precisamos fazer o país crescer. O grande desafio é crescer. Crescer 1,5, 2. Lembrar que no último ano do governo Lula, 2010, por que a Dilma foi eleita? Pelos brilho oratório da Dilma? Certamente não.
porque o Brasil cresceu 7,5%. O Brasil não crescia 7,5%, eu estou puxando pela memória, desde o final dos anos 1970. 7,5 naquele ano. Claro que no ano anterior houve menos 0,2. Tudo bem. Então, a economia é fundamental. O Lula é esperto, ele dá nó em pingo d'água, né? Ele entende que é preciso voltar a economia a crescer, especialmente melhorar a qualidade de vida dos mais pobres. E não é um pequeno aumento do salário mínimo de alguns reais que vai quebrar o país. O que vai quebrar o país é emprestar dinheiro para as empresas campeãs que não pagam, né? É a renúncia fiscal e etc, 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 que quem passa pela economia brasileira um pente fino, um pouco mais crítico, vê privilégios que são inaceitáveis num país com tantos problemas sociais como o Brasil. O senhor estava falando, professor, dessa sensação que é imposta, apresentada à parte da sociedade de que o país pode vir abaixo se o salário mínimo subir R$20, R$25, né? Que tudo vai quebrar, que nós vamos viver um inferno daqui em diante. E eu estava me lembrando de uma entrevista que fiz com o Laurentino Gomes, já faz algum tempo, o jornalista Laurentino Gomes, né? Tem um longo trabalho, escritor sobre escravidão, diversos livros sobre escravidão, história do Brasil publicados, né? Um best-seller, né, professor? Exato. Lembrando, por exemplo, que em determinado momento da nossa história, capas de jornais traziam manchetes alertando para o risco para a economia do Brasil caso o fim da escravidão fosse levado adiante, né? Olha, só para dar um exemplo, agora você me... Em 1871 teve a Lei do Ventre Livre, a Lei Rio Branco. Pai do Barão do Rio Branco, o Visconde do Rio Branco. Ele foi que governou por mais tempo o Império como primeiro-ministro, 4 anos. E a Lei do Ventre Livre é do seu governo. Se você pegar os jornais de 1871, setembro, quando ela foi aprovada, há um discurso fantástico ali de que a aprovação da Lei do Ventre Livre era colocar os comunistas no poder. Que na época era chamado de petroleiros, porque meses antes tinha ocorrido a Comuna de Paris, em 1871. O que é a Lei do Ventre Livre? Os escravos, os bebês, os nascituros, a expressão da época, nascidos a partir de então seriam considerados livres, mas ficariam na fazenda, né, geralmente eram as grandes fazendas de café, de um prazo até 18, 21 anos, cerca disso. Na prática, eles tinham uma vida quase que como se fosse um escravo. E os que votaram contra, tem muita gente que votou contra a Lei do Ventre Livre, dizia que era uma lei de petroleiros, e petroleiros na época era sinônimo de comunismo, porque março, abril, maio, nós tivemos a Comuna de Paris, e aqueles incêndios lá em cima de Paris, quem sabe, né, chegando a Montmartre e tal, e todos os fuzilamentos, 30 mil. Então, essa história, e a Lei Áurea, teve os que foram contra, 13 de maio de 1888, se você pegar os anais parlamentares, eu li, dizendo que também estava retirando uma propriedade, é minha propriedade, quer dizer, o escravo, o ser humano, o seu irmão, era seu, propriedade sua, e fizeram um barulhão e o Brasil ia acabar com o fim da escravidão. O Brasil nunca se desenvolveu tanto após o final da escravidão.